Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio do quadro Fala Comigo Doutora HCB. O nosso podcast está dedicado ao Outubro Rosa e hoje a nossa entrevistada é uma médica especialista de renome na área da saúde da mulher. Hoje contamos com a presença de doutora Alba, mastologista. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Gostaria primeiro de agradecer esse convite. É sempre um prazer falar daquilo que a gente faz todo dia, que a gente faz há quase 29 anos. Nessa cidade maravilhosa, nessa região maravilhosa, região oeste da Bahia. Então, eu te agradeço e agradeço a sua equipe o honroso convite. Obrigada. Então, doutora, vamos introduzir então com uma pergunta bem interessante. O mês de outubro, ele é conhecido mundialmente por um mês marcado por ações voltadas para a prevenção e o diagnóstico, do câncer de mama. Pode nos explicar, doutora, qual a importância do Outubro Rosa e como ele pode contribuir na conscientização da prevenção do câncer de mama? Eu te digo que o Outubro Rosa já é um mês consolidado, um mês rosa, mas eu digo que o ano tem que ser rosa. Eu digo que eu sou rosa o ano inteiro e acho que quando se fala em saúde da mulher, nós não podemos restringir e falar da saúde da mulher somente nesse mês. É verdade. É preciso que todos esses movimentos que acontecem nesse mês de outubro se estendam durante todo o ano, porque a doença ela não escolhe data. É verdade. Então, eu acho que a mulher tem que se preocupar com sua saúde, o autocuidado durante toda a sua vida. Eu digo que é um cuidado que vale para toda a vida. Então, o Outubro Rosa vem se consolidando porque ele chama a atenção para uma conscientização em relação ao câncer de mama, especificamente. Um movimento que começou nos Estados Unidos e hoje se estende para o mundo inteiro, porque nós sabemos que o câncer de mama é um problema de saúde pública mundial. Sim. Ele está na ordem do dia, é uma doença do momento, mas infelizmente não para por aí. Nós sempre falamos que está no topo da lista, e não só no Brasil, mas no mundo. O câncer de mama já superou o câncer de pulmão no mundo. Nós sabemos que com a política anti-tabagismo, o câncer de pulmão realmente diminuiu muito sua prevalência, mas o câncer de mama já superou essa neoplasia maligna. A neoplasia maligna que mais afeta mulheres. Então, nós esperamos mais de 70 mil casos novos por ano no Brasil, no triênio 2024, 23, 24 e 25, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E ainda temos altas taxas de mortalidade, principalmente em locais onde não há acesso aos meios diagnósticos, ao tratamento, ao diagnóstico precoce. Então eu penso que nós falamos isso, nós sentamos para falar sobre essas questões. Então o Outubro Rosa ele é importante e não chama a atenção somente da mulher, para que ela venha fazer seus exames, para que ela cuide da sua saúde, mas nós chamamos a atenção de todos os segmentos da sociedade. Então hoje eu sou convidada para falar desde a Câmara de Vereadores a empresas privadas que hoje nos convidam para falar para suas colaboradoras. Então o que nós observamos é que o Outubro Rosa, de fato, ele tem eficácia. Sim. Ele é importante porque ele chama atenção para uma causa, que é um problema de todos nós. Então, nós sabemos que toda casa vai ter uma mulher que vai ser acometida por um diagnóstico. Sim. No futuro. Nós estamos vendo mulheres cada vez mais jovens acometidas de câncer de mama. E temos um dado importante que o estudo Amazônia 3 mostrou, um estudo brasileiro, mostrando que 17% dos cânceres de mama no Brasil estão acometendo mulheres jovens. E quando nós falamos mulheres jovens, mulheres com menos de 40 anos. E nós vemos isso também na nossa prática clínica. Há muito tempo que nós estamos abordando esse assunto, inclusive nos nossos eventos científicos, e os estudos mostravam que a incidência, a prevalência estava aumentando em todas as faixas etárias. Mas nós tínhamos essa sensação no nosso próprio consultório de que a gente estava vendo mais mulheres jovens. Eis que esse estudo surge para mostrar isso e comprovar que o câncer de mama não tem mais idade. Eu digo que toda lesão precisa ser avaliada. Toda sintomatologia em relação à mama deverá ser avaliada. Nós não podemos, de forma nenhuma, subestimar verdade. as queixas de nossas pacientes, nossas mulheres, e deixar de avaliar, porque, evidentemente, você pode estar diante de uma lesão inicial e totalmente passível de cura. Perfeita, perfeito. Doutora, fatores de risco e estilo de vida. Quais são os principais fatores de riscos para o câncer de mama? Inúmeros. Penso que o primeiro fator de risco é ser mulher, segundo o que preconiza a literatura, porque o câncer de mama acomete mais mulheres. Os homens também são acometidos de câncer de mama, mas numa incidência infinitamente menor, de 0,5% a 1%. Ano passado, inclusive, eu tive um caso de câncer de mama em um homem da região de 44 anos de idade. Mas é muito raro, então nós precisamos de 100 casos, em média, 100 a 200 casos de mulheres para ter um caso em homem. Então, ser do sexo feminino, idade também é um fator de risco, mas algo agora um pouco controverso,
Mas claro que quanto mais tempo nós passarmos aqui, mais nós vivermos, mais nossas células estarão expostas aos diversos fatores de risco para todas as doenças. Porque nossas células vão envelhecendo. Os fatores de risco ambientais também são importantes, então nós estamos expostos a fatores do ambiente, isso é epigenética, né? Então, idade é importante, então nós vamos ter mais casos, claro, depois dos 40 anos, tanto é que nós começamos a fazer o rastreio a partir dessa idade. Menstruar muito cedo, então mulheres que menstruam antes dos 11 anos e menopausam muito tarde, elas terão mais risco, porque nós vamos ter mais ciclos ovulatórios ao longo da vida, mais exposição das células mamárias aos estímulos hormonais ovarianos, não é? Mulheres que não têm filhos têm mais risco, mulheres que não amamentam também têm mais risco, mas não significa que a mulher que não pariu vai ter um câncer e aquela que pariu 10 filhos não vai ter. Sim. Porque quando nós falamos em fatores de risco, nós estamos falando de múltiplos fatores que expõem você ao risco, mas não determinam que você terá uma patologia. Sim. E uma vez nós sabendo os fatores de risco, nós vamos trabalhá-los para diminuir esse risco. E para o câncer de mama existem os fatores nos quais podemos influenciar e aqueles nos quais não podemos influenciar. Como, por exemplo, idade não podemos influenciar. História familiar, outro fator de risco importante. Quando você tem mãe e irmã, que são nossas parentes de primeiro grau com câncer de mama, o seu risco vai ser maior. Claro, significa que sua mãe teve um câncer de mama que você terá, mas é um dado da história importante. Câncer de ovário também na família aumenta risco, mas nós estamos falando de uma doença multifatorial. Então é impossível, diante de um diagnóstico, nós estabelecermos qual foi a causa. Por que eu tive câncer de mama? Às vezes a pessoa pergunta, doutora, será porque eu não tive filhos? Então será que porque eu sou uma pessoa muito angustiada? Existe também essa pergunta. E nós sabemos que emoções também influenciam. Então mulheres que parem pouco não têm filho, né? Ou têm filho depois dos 35 anos, essa é uma realidade hoje. Depois dos 30 anos é um fator de risco, e hoje as mulheres estão tendo filhos depois dos 40 e quiçá depois dos 50. Nós temos mulheres hoje com mais de 50 anos tendo filhos. Então se você espera muito tempo para ter filhos, aumenta seu risco também. Uso de terapia hormonal pós-menopausa, uma terapia hormonal de curso prolongado por mais de 5 anos, também pode aumentar o risco. As pessoas perguntam, contraceptivo hormonal, existe só um estudo que estabelece esse risco, um risco pequeno, naquelas mulheres que começam a usar muito cedo e que vão usar por décadas, e aquelas mulheres que já são maduras e que continuam usando contracepção hormonal, não é? Então, são múltiplos fatores. E os fatores relacionados a hábitos de vida estão na ordem do dia. Nós sabemos que manutenção do peso ideal, atividade física e uma alimentação saudável, que são fatores de risco relacionados ao estilo de vida, diminui o risco em 28%. Então, esse é um dado muito importante da literatura. E são fatores sobre os quais temos influência. Manipular, verdade. E podemos manipular. Então, são muitos os fatores. Quando o homem tem câncer de mama, as filhas vão ter mais risco de ter também câncer de mama. A própria história pessoal do câncer de mama, se você teve um câncer de mama, você é uma paciente, naturalmente, de maior risco também. Meninas que tiveram linfoma e que fizeram radioterapia do tórax, que precisaram fazer radioterapia torácica para o tratamento de um linfoma de Hodgkin, elas terão também maior risco de desenvolver câncer de mama 10 anos depois desse tratamento. Então, são múltiplos os fatores, lembrando que estilo de vida é extremamente importante. Com certeza. Bons hábitos alimentares, atividade física, extremamente importante. E bons hábitos não só em relação a pensar em saúde física, mas nós temos que pensar que saúde é o pleno estado de saúde física, mental. Verdade. Por que não dizer espiritual? Sim. Física, mental, espiritual. Todos interligados, né? Tudo interligado. Verdade. Porque nós não somos só um conjunto de células que fazem conexões moleculares, mas nós temos que pensar também que a gente veio para esse mundo para a gente, claro, ter problemas, mas também nós viemos para ser felizes, para ter uma missão. É verdade. Eu acho que a discussão filosófica também em torno do que está acontecendo no mundo atualmente é importante, porque eu acho que tudo impacta na gênese de doenças. É verdade. E não só em relação ao câncer de mama, mas outras tantas patologias que nós estamos vendo hoje, que são comuns e que não víamos. Porque as pessoas querem sempre saber, as pacientes vêm ao consultório dizendo, doutora, por que tanto caso? É porque não diagnosticava? Não é só isso. Claro que antigamente as pessoas nem falavam em rastreio, não falavam em prevenção. E nós temos que discutir muito isso ainda, né? Porque existem muitos mitos, mas
Mas não é só isso. É que, de fato, nós estamos vendo mais patologias que eram raras. O próprio câncer de pâncreas, que era muito raro, não é mais considerado a neoplasia maligna rara. Já faz parte da estimativa do INCA, que não fazia. Fígado também. Câncer de intestino, em segundo lugar, tanto na população feminina como masculina, também acometendo homens e mulheres mais jovens. Então, nós temos que pensar o que está acontecendo também em todas as questões de alimentação, mas também de bem-estar, de relações interpessoais e uma série de coisas. E a alimentação, ela é fundamental. Nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos o que nós estamos ingerindo, né? Verdade. Então, e o mundo passa por essa discussão e talvez até por uma mudança de hábitos, porque talvez nós façamos no futuro o que nós fazíamos há 40 anos atrás. Deixar de usar o plástico, ter uma alimentação mais orgânica, porque o Brasil parece que tinha Tudo. Há 40 anos era muito orgânico e hoje é fast food, etc. Então, Mudou. é uma discussão muito ampla também de modo de vida. Verdade. Agora, voltando então para dúvidas e mitos. Quais são as maiores dúvidas e mitos que você encontra frequentemente em relação ao câncer de mama e a sua prevenção? Olha, hoje eu estou enfrentando um problema, eu acho que todos os mastologistas, todos os especialistas do Brasil, não sei se no mundo, mas a questão do mito da mamografia. As pacientes, elas marcavam consulta, mamografia e ultrassom. No meu serviço, a paciente entra e já faz todos os exames. Ela já sai ao final com todos os exames prontos. A paciente, às vezes, hoje tem um grupo de pacientes que marca consulta ultrassom. Eu digo, não marcou a mamografia por quê, né? Um paciente que já tem 50 anos, por exemplo, mais de 40 anos, e que já vinha fazendo sua mamografia regularmente. Porque a vizinha disse que ouviu numa rede social que a mamografia não deverá ser realizada por isso, por aquilo, porque a radiação da mamografia. Então, hoje eu acho que é o principal mito, é esse. Então, assim, aumenta muito o tempo do nosso trabalho, prejudica muito a prevenção. Nós temos que fazer esse retrabalho de conscientização e uma perda de tempo de você mostrar o papel de um exame que já tem 40 anos de consolidação. Então, assim, estão jogando na lata do lixo mais de 40 anos de estudo acerca de um exame que comprovadamente reduz taxa de mortalidade de cerca de 30%, que é a mamografia. Sim. A mamografia, ela detecta alguns achados que só ela vê. As microcalcificações, que a depender de como elas estejam, de como elas sejam, elas determinam o carcinoma ductal in situ, uma doença que ainda não é invasiva, uma doença curável, um grande benefício para as mulheres. Ultrassom não vê esse achado, ressonância não vê esse achado. As distorções arquiteturais também, que a distorção ela é visualizada, é mérito da mamografia visualizar. Então eu penso que esses vídeos prestam um desserviço à classe médica, mas principalmente às mulheres. Muitas deixaram de fazer e aí eu tenho que, nesse momento da consulta, voltar, explicar, abrir a literatura, que é importante, verdade. Olha o retrabalho. E a verdade consegue desmistificar e conseguimos reverter isso. Mas isso dá muito trabalho. Isso é cansativo, não sabemos qual é o interesse desse tipo de conteúdo. Penso, é um desserviço mesmo, mas nós conseguimos, porque eu digo que a evidência, ela tem que ser realmente a nossa maior arma. Verdade. A evidência. E a medicina é baseada em evidência. Então, o mito da mamografia, eu acho que hoje é o principal. Outro mito também é a questão da dor. Às vezes a pessoa chega com uma lesão e diz, olha, já está doendo a minha mama e desde o dia que eu descobri o nódulo, eu já estou sentindo uma coisa que eu não sentia e agora eu estou sentindo um desconforto, uma dor que vai para o braço, que vai para as costas. Também esse é um mito, é um outro mito com o qual eu convivo habitualmente na minha prática clínica, de dizer, olha, o câncer de mama não se manifesta dessa forma, não é que ele não dói. Ele pode doer também. Existem cânceres avançados que podem determinar a dor, mas não é aquele sintoma primeiro, não é aquele sintoma que vai fazer com que a nossa suspeita seja de uma lesão maligna. A dor, ela não é definitiva, ela não afasta nem confirma uma lesão maligna. E nós estamos diante de uma doença que é multifatorial. Sim. E também uma doença heterogênea. Ela se manifesta de diversas formas. Nós temos o carcinoma oculto de mama, uma lesão na qual a mulher não tem um tumor na mama, ela tem metástase para a axila de um tumor oculto, que nós fazemos todos os exames e não observamos ali a presença de um tumor e ela já tem células que desgarraram ali e foram para a axila.
Então, na biópsia da axila, a gente vê que é célula de um tumor de mama invisível, oculto, né? Então, eu acho que esses dois mitos são aqueles mais frequentes. Doutora, e quanto aos exames, diagnóstico e tratamento? Vamos então para a seguinte pergunta: quais são os principais sinais e sintomas que as mulheres devem estar atentas? Eu quero até aproveitar para dizer que as pessoas pensam que é sempre um tumor, mas nem sempre é. E para você identificar o que a gente vai falar aqui em termos de sintomatologia, você tem que, antes de tudo, conhecer seu corpo. Você tem que prestar atenção nas mudanças do seu corpo. Você tem que conhecer sua mama. Você tem que não ter medo, receio e buscar. E tem pessoas que acham que quem procura acha. Deixam, inclusive, de fazer o exame. Eu recebo muitas pacientes que falam assim: nossa, minha irmã disse que eu procuro doença. Ainda existe essa fala. Verdade. De dizer assim, você está em busca de encontrar uma doença. E pessoas que dizem: eu não faço o exame porque eu tenho receio de encontrar algo. Esse pensamento não pode existir nos dias atuais. Nós estamos no ano de 2025. Nós estamos no século 21. Nós temos que discutir o que nós podemos fazer mais e não retroceder. O que nós podemos fazer mais? Hoje nós estamos discutindo inteligência artificial na saúde. Nós estamos discutindo prevenção de verdade, detectar algo mínimo que, inclusive, às vezes o exame físico não vai detectar. A palpação do médico não vai detectar lesões mínimas. Mas para isso a gente precisa estar vigilantes. O médico, os profissionais envolvidos no diagnóstico, no tratamento, enfim, e a própria paciente ajudando. Não é que o autoexame sozinho vai diagnosticar. Ele é uma ferramenta que nos ajuda. Porque você pode perceber uma coisa pequena. Ah, mas o nódulo palpável, ele tem 1 centímetro ou mais. Nem sempre. Às vezes a mama é pequena ou uma mama maior, cujo nódulo é pequeno, superficial. E se a pessoa estiver atenta, ela vai perceber. Eu tenho vários casos que eu falei para paciente, poxa, você foi em cima. Você identificou essa lesão tão pequena? É porque eu conheço meu corpo, doutora. Importância. Eu vi. Então, é uma celeuma em relação à questão do autoexame na dinâmica do diagnóstico, na dinâmica da prevenção e do rastreio. O autoexame, ele não é para rastrear, não é para fazer rastreamento. O exame mais importante para o rastreamento, o primeiro e mais importante é a mamografia. Doa a quem doer, é a mamografia. Isso baseado em evidências. Mas o autoexame ajuda você a se perceber, porque um dos sintomas é a alteração da espessura da pele. Sua pele pode ficar grossa, tipo uma casca de laranja, e nós sabemos que tem um tipo de carcinoma de mama chamado carcinoma inflamatório, cuja apresentação clínica é um edema e casca de laranja. Fica igual, até os poros ficam evidentes como se fossem aqueles furinhos da casca de laranja. E fica realmente a pele grossa. Então, uma pele espessada, grossa, o mamilo invertido, aquele mamilo que é puxado para dentro da mama, uma retração de qualquer parte da mama, que ali pode ter um tumor retraindo essa pele para o interior da mama, um tumor espiculado que puxa, retrai a pele. São sinais importantes, mas principalmente um tumor, um nódulo, algo que você, ao palpar sua mama, você vai sentir aquele abaulamento. Às vezes ele é duro, nem sempre, nem nunca, nem sempre, né? Sim. Então o tumor pode ser endurecido para ser um câncer de mama, ok, na grande maioria das vezes, mas ele nem sempre é endurecido. Ah, ele tá fixo, um tumor fixo? Claro, ele tem uma grande chance, mas ele pode também ser móvel. Os tumores triplo negativos, eles podem ser móveis, eles podem parecer, inclusive no exame clínico, como nódulo benigno. Então, são esses os achados. Nódulo, alteração da pele, axila que tem um nódulo palpável, que pode ser um linfonodo, né, um gânglio acometido por células neoplásicas. Então, todos esses achados são importantes e, às vezes, não precisa ser no centro da mama. E o nódulo também pode estar no centro da mama, como pode estar em qualquer quadrante da mama. Mas prestar atenção que pode estar aqui, nessa parte. A mama começa um pouquinho mais acima, no segundo espaço intercostal. Eu já tive tumores um pouco abaixo da clavícula. Então, conhecer o seu corpo é fundamental. Descarga papilar, que é líquido saindo pela papila. A grande maioria dos tumores não se manifestam dessa forma. Mas se você tem uma descarga papilar espontânea, tá saindo líquido pelo seu mamilo, pela sua papila, sem você espremer, você tem que buscar também ajuda. Pode estar relacionado ao carcinoma in situ ou não, pode ser também uma doença benigna, como o papiloma
parâmetro do que tal, enfim, mas todos esses achados requerem uma atenção e aí requer que a paciente procure ajuda. Não fique buscando, eu digo que é uma doença também hoje, a pessoa sentir alguma coisa e ela vai para a internet, para Dr. Google. Então, essa cibercondria, né? Sim. Essa cibercondria é perigosa. Tem pessoas que reúnem sintomas e vai no Google e chegam sem informação à consulta, apesar de ter buscado tanto, chegam desesperadas, porque nunca é uma coisa boa. Ela diz, nossa, eu não li nada que me favorecesse. Encaixou. E outra coisa, talvez se favorecesse, ela não iria para consulta. Mas tem que estar atenta à questão desses sintomas e como você perguntou sobre os exames diagnósticos, os exames de rastreamento, antes de pensar na mamografia diagnóstica, que é aquela relacionada ao sintoma, aquela paciente que já está percebendo alguma coisa e nós temos que fazer a mamografia, é pensarmos e defendermos a mamografia de rastreamento. A mamografia de rastreio é aquela que toda mulher deve fazer, mesmo que não esteja sentindo, mesmo que não esteja palpando, você deverá fazer como preventivo ginecológico. A pessoa vai fazer o Papa Nicolau, independentemente se ela está com alguma sintomatologia. Então, a mamografia mais importante, tanto para quem não está sentindo e para quem está sentindo também. Ultrassonografia é uma grande aliada nossa, porque vai diferenciar nódulo sólido de cisto, vai nos ajudar para que nós possamos fazer as biópsias percutâneas orientadas por ultrassom. Nós temos também a ressonância magnética, que é exame de imagem também, que pode nos ajudar principalmente para fazer o planejamento terapêutico de determinadas mamas após o diagnóstico, mamas com implantes de silicone, mulheres de alto risco, e pensar que o rastreamento do câncer de mama, ele não é igual para todas as mulheres. O ano passado, em julho do ano passado, foi publicado um trabalho com as novas recomendações do rastreamento de câncer de mama no Brasil, um estudo que foi aplaudido no mundo inteiro, porque nós temos que fazer a estratificação de risco. O rastreamento, para mim, não pode ser o mesmo para uma mulher que teve parentes com câncer de mama. Então, nós temos que entender o perfil dessa mulher. A que grupo populacional ela pertence para nós orientarmos em relação ao rastreamento mamográfico correto. Porque não é igual para todo mundo. Mas toda mulher no SUS vai fazer mamografia a partir dos 50 anos. Sim, mas nós estamos vendo que 17% dos tumores estão acontecendo em mulheres jovens. O que nós vamos fazer com esse dado? A questão que nós estamos vendo para câncer de mama é que nós estamos tendo um avanço nas pesquisas, nós estamos lidando com dados e o rastreio mamográfico no Brasil não é muito pelo contrário. Então, você estabelecer mamografia no SUS a partir de 50 anos a cada 2 anos, isso não corresponde à realidade, ao que nós estamos vendo na nossa prática diária, porque somos nós que estamos na ponta. Somos nós que estamos atendendo essas mulheres e convivendo com todas as angústias. E elas têm acesso à informação, mas elas não têm resposta. Isso. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a qual represento, e o Colégio Brasileiro de Radiologia, não assinam essa orientação do Ministério da Saúde de fazer mamografia só a partir dos 50 anos bianualmente. Eu tenho uma paciente agora, duas, que com 1 ano e 3 meses da mamografia, nós tivemos a oportunidade de detectar um nódulo de 0,7 em 1 ano e 3 meses. Ela não tinha sintomatologia, ela foi para fazermos o rastreamento. E se essa mulher demorasse os 2 anos preconizados? Realmente. Nós precisamos dessa resposta. Então ela falou, nossa, ainda bem que eu vim com 1 ano e 3 meses. Cura, está curada. Um tumor de 0,7. Core biópsia, carcinoma do ductal invasor. Olha aqui. Então ela foi beneficiada pelo rastreamento correto. O acompanhamento, né, da forma correta. Correta, a vigilância. E é justamente isso que eu ia questionar agora, doutora. Você frisou bem a questão da importância realmente da mamografia nesse processo, né, do rastreamento. Como esse exame ele é realizado, doutora? E também, qual é o papel da biópsia no diagnóstico? Outro mito, né? Tudo gira em torno da mamografia, né? As pessoas falam assim, você vai solicitar aquele exame que aperta a mama? Eu falo, não é que aperta, comprime. Vamos usar a palavra correta, até porque nós utilizamos um compressor acrílico para comprimir essa mama. Em 2 incidências que são as convencionais, crânio-caudal, médio-lateral oblíqua, e é um exame que deverá ser feito sempre após a menstruação, porque a mama no período pré-menstrual e a mulher menstruada fica mais sensível, então a pessoa não vai contribuir, colaborar para que essa compressão seja efetiva, porque
porque nós precisamos fazer uma compressão que ela também é muito heterogênea, às vezes até de uma mama para outra, porque as mamas elas não são iguais, mesmo em uma mulher. Você sabe disso. As mamas são naturalmente assimétricas e nós precisamos fazer uma compressão dessa mama e atingir uma compressão ótima para que a imagem seja melhor possível. Então a mamografia é um exame radiológico no qual nós utilizamos radiação ionizante. É um raio-x da mama, mas como a mama é um órgão móvel e de partes moles, nós precisamos comprimir. Porque assim não fosse, nós poderíamos fazer um raio-x de tórax e visualizar a mama. Não dá. Você faz um raio-x de tórax, você pode ver até a sombra do contorno, do sulco inframamário, mas você vai ver, você vai ver o arcabouço, o tórax, o arcabouço costal, você vai avaliar pulmão, você vai ver o índice cardiotorácico, mas você não vai avaliar a mama no raio-x de tórax, que é um exame no qual a pessoa fica paradinha ali, rápido. Então, para nós termos a formação da imagem, nós precisamos comprimir. E não existe mamografia sem compressão. E essa compressão, ela é estabelecida e regulada por lei. Sempre foi. Nós vamos utilizar de 11 a 18 kg-força, fazendo uma compressão que cada mulher vai ter a sua compressão. Não vamos fazer mamografia, descer o mamógrafo, comprimir igual para todo mundo. Não é. Então nós vamos comprimindo para atingir a compressão ótima e a compressão que a paciente também vai suportar. Então tem que haver esse balizamento, né? Então com cuidado, delicadeza, para que se forme essa imagem, ok? Então existe também o mito de que tem que usar protetor de tireoide. O Colégio Brasileiro de Radiologia já se posicionou em relação a isso, que não é necessário. Também surgiram vários mitos que a mamografia poderia ter algum impacto na tireoide. Isso não é verdade. Nós disponibilizamos colar cervical, mas ele não é obrigatório, mas claro, quem quiser usar, fique à vontade, tá? Às vezes pode até prejudicar o posicionamento, mas deixamos à vontade para quem quiser usar. Isso também já é baseado em evidência. Não tem problema nenhum para tireoide, né? A radiação da mamografia é baixíssima, muito baixa, justamente porque nós comprimimos. A compressão da mamografia, ela tem objetivos. Primeiro, imobilizar um órgão que é móvel. A mama, ela é presa no nosso corpo pela pele e o face superficial. Então, nós temos que imobilizar, tá? Nós temos que comprimir para que nós possamos diferenciar as estruturas e separar as estruturas. O que é gordura, o que é glândula e o que é lesão. E o outro objetivo dessa compressão é utilizar a menor dose possível de radiação. Então, quanto mais a gente comprime, menor será a dose. E a dose da mamografia é baixíssima, é segura, não se compara, por exemplo, à tomografia e outros exames radiológicos. Então as pessoas não precisam temer isso, e se ouvirem isso, não acreditem, né? Verdade. E ela realmente é o exame principal. Perfeito. Quanto à abordagem do tratamento, pode variar dependendo do estágio do câncer? Pode. Como você me perguntou anteriormente, como vamos fazer esse diagnóstico? Antes de pensar em tratar, vamos diagnosticar. A biópsia. Diante de uma lesão, qual é a nossa conduta? Qual o próximo passo? Conversarmos com nossos pacientes, explicar que nós estamos diante de uma lesão que precisa ser melhor investigada. Nunca adiantar um diagnóstico sem ter a certeza, porque medicina não é uma ciência exata, e eu sempre digo, nem nunca, nem sempre. Nem sempre. A nunca dizer nunca, né? Verdade. Então, sempre não existe, né? Então, nós vamos para o próximo passo, que seria a core biopsy. A core biopsy, ou biópsia de fragmento, consiste na introdução após anestesia, asepsia, tudo direitinho. Consiste em nós introduzirmos uma agulha grossa, tá? Uma pistola, uma agulha geralmente de 14 gauge, geralmente, mas tem agulha de espessuras maiores, mas de 14 gauge é suficiente. E nós sempre fazemos isso guiada por ultrassonografia, para sabermos onde está a nossa agulha, onde está a lesão e se essa agulha perpassa, transfixa essa lesão, colhendo o material de onde nós queremos. E tumores muito pequenos também. Nós fazemos core de lesão de 0,6, já até de lesão de 0,5, né? Então, guiado por ultrassom e com uma certa habilidade, nós podemos fazer esse diagnóstico histopatológico, que é o que nós precisamos para iniciar um tratamento junto com a imunohistoquímica. Então, nós colhemos fragmentos filiformes dessas lesões, colocamos no formol vários fragmentos, inúmeros fragmentos. Claro que existem lesões que a gente pode colher 5 fragmentos, 4 fragmentos, mas quanto mais fragmentos colhermos, melhor. Eu sempre explico isso aos pacientes. Sim. Eu digo, olha, nós temos aqui bons fragmentos, mas eu vou colher mais, porque quanto mais material o patologista tiver, melhor para todos nós, para que nós precisemos, né, repetir esse exame. Então, nós colocamos esse material no formol, esse material é enviado para o laboratório para fazer o estudo histopatológico, a biópsia propriamente dita. Mas não somente esse exame.
nós precisamos da imunohistoquímica. O painel imunohistoquímico, junto com o histopatológico, esses dois exames inicialmente, eles são fundamentais para nortear tratamento. O câncer de mama, como ele não é uma doença única, ele não tem um tratamento único. Nós temos hoje diversas possibilidades. O Dr. Buzaide é um oncologista que ele diz, são mais de 400 possibilidades. Mas assim, é isso mesmo, porque nós temos não só o tamanho da lesão, que antigamente era, há 30 anos, tumor até 3 centímetros, faz o quadrante, depois de 3 faz mastectomia e fazia axila de todo mundo. Era assim. Hoje não. Hoje nós temos estudo histopatológico, o grau histológico do tumor é importante, o tamanho do tumor é importante, a relação tamanho da mama, tamanho do tumor, mas nós precisamos saber o subtipo molecular desse tumor, não só o tipo histológico, mas o subtipo molecular. Essas informações, esse painel imunohistoquímico vai oferecer para nós e para a oncologia informações para que nós tenhamos o norte. Qual vai ser o melhor tratamento? Qual vai ser o que vai te dar melhor benefício? Por quê? Porque cada pessoa é única. Então o tratamento ele não pode ser igual para todos. O tratamento ele tem que ser individualizado e personalizado. Sim. Então essa personalização vem dessas informações. Então fazemos histopatológica e imunohistoquímica. Isso vai ser discutido com oncologias. Vai fazer quimioterapia primeiro ou vai fazer cirurgia primeiro? A cirurgia upfront. Qual o tratamento que vai beneficiar essa melhor? O que é melhor para ela? Às vezes um tumor pequeno precisa ser tratado por quimioterapia neoadjuvante, antes de se pensar na cirurgia. Às vezes é uma paciente que tem histórico familiar positivo, com mutação também do BRCA1 e outras mutações, e essa mulher vai favorecer da quimioterapia primeiro, mesmo para tumores pequenos. E nós estamos observando um avanço do tratamento oncológico, muitas drogas novas surgindo, anticorpo hormonal, enfim, e possibilitando a melhor terapêutica possível, com o melhor desfecho possível para essa mulher. Então, informações que agregam no diagnóstico, pensando e avaliando esses fatores prognósticos, assim, como essa mulher vai responder, qual é o prognóstico dela ao longo do tempo, sua evolução, e fatores preditivos de resposta. Qual o melhor tratamento para ela? Então são muitas as informações. Existe uma ansiedade muito grande das nossas pacientes dizer, o que eu vou fazer? Eu estou com esse diagnóstico aqui, agora eu vou partir para quê? Não, nós vamos partir para a imunoquímica e é um passo a passo. Eu sempre digo às pacientes, pense que você está subindo uma longa escada, que lá no topo você quer entrar naquele lugar que você quer entrar. Pode ser um castelo, pode ser uma igreja, pode ser uma casa. Você só vai chegar ao último degrau se você subir o primeiro, o segundo, o terceiro. Você não pode passar do primeiro para o último. E as informações após um diagnóstico de câncer de mama são muitas. E imagine você conversar tudo isso com o nível de emoção, os nervos à flor da pele. Às vezes a pessoa abalada não estava preparada para isso. Tem pacientes que chegam já sabendo o que tem. Eu tenho, mesmo negando ou não, a pessoa diz assim, eu tô ciente, mas a gente vai conversando, preparando todo esse terreno. E são muitas as informações. Então a gente vai colocando essas informações e eu sempre digo, cada uma no seu momento. Porque nós estamos lidando também com um momento de ansiedade no mundo. As pessoas estão mais ansiosas. Sim. Imagine o nível de ansiedade com o diagnóstico em um órgão que é extremamente importante para a mulher, que é a mama. Você diz assim, você vai tirar o rim, não estou dizendo desmerecendo o rim. O rim, importante, órgão vital, mas você tem 2 e a pessoa diz assim, nossa, eu vou tirar um, meu outro rim tá ótimo. Então vamos lá, vamos fazer uma esterectomia. Se você tá com mioma, tem pessoa até que diz, tira esse útero que eu tô sangrando, etc. Mas a mama não funciona assim. Para a mama é uma outra questão, existe um apreço que tem que existir, ela é importante para nós, ela é o nosso órgão que mais dói, ela é aquele que mais sentimos, né? Nós somos mamíferas, então ele importa porque nós amamentamos nossos filhotes com as nossas mamas, é um órgão importante para a nossa sexualidade e a nossa feminilidade. Então nenhuma mulher quer ter uma mancha na mama. Então isso causa uma ansiedade e a gente até entende que muitas mulheres não fazem seus exames até por receio. Tem isso, né? De, ai meu Deus, eu vou ter que mexer na minha mama, algo tão precioso. Doutora, quanto aos avanços da medicina, né? Quais os avanços mais recentes ao tratamento e o que você está vendo hoje, né, na sociedade no modo geral? Para a minha especialidade, a gente vê que o tratamento oncológico avançou muito, são novas medicações, novas drogas com excelentes respostas,
imunoterapia, que é utilizada hoje para mulheres que têm metástase, e nós temos pacientes que tiveram cura das suas metástases com o uso da imunoterapia, por exemplo. Nós temos avanços na própria cirurgia, nós estamos descalonando o tratamento cirúrgico para câncer de mama, inclusive para o tratamento cirúrgico da axila. No mundo inteiro está se discutindo tratamentos mais conservadores, né, fazendo inclusive com que as mulheres aceitem melhor o tratamento, claro, ao saber que não precisa retirar a mama em grande quantidade de casos. Antes nós tínhamos a mastectomia como tratamento número 1. Isso foi evoluindo ao longo do tratamento do câncer de mama, e hoje inclusive se fala em tratamento percutâneo do câncer de mama. Excisão a vácuo de determinados tumores, tumores iniciais, tumores in situ, e fazendo o descalonamento desse tratamento cirúrgico para inclusive melhorar a adesão e a aceitação do tratamento. A oncoplástica também evoluiu muito, porque nós temos cirurgias reconstrutoras cada vez melhores, né? Vários tipos de prótese de silicone, técnicas também avançadas de oncoplastia para fazer reconstrução. Nós sabemos que tem mulheres de alto risco que têm mutações que precisam retirar as duas mamas, fazer a anatomia redutora de risco, retirar todo o tecido mamário e substituir por prótese. Imagine, nós temos um exame que detecta essas mutações. Então, com isso, houve um esforço para melhorar as cirurgias plásticas, porque essas mulheres retiram o tecido mamário e elas precisam sair do centro cirúrgico com suas mamas reconstruídas. Então, a própria cirurgia reconstrutora evoluiu muito também. E nós estamos discutindo também o uso da inteligência artificial para tudo isso, inclusive para o diagnóstico, a utilização de softwares para melhorar também o diagnóstico precoce, a visualização, a visibilização, o diagnóstico de condições mínimas nos exames de imagem. Então isso tem evoluído bastante. E hoje em Barreiras nós temos, né, a possibilidade de ter grandes cirurgiões plásticos, inclusive no Hospital Central nós temos profissionais consolidados, de atuação consolidada, que têm a possibilidade de fazer esse trabalho, de ajudar essas mulheres que precisam fazer o tratamento de câncer de mama e que, por lei, inclusive, têm o direito da reconstrução mamária. Então é uma realidade hoje de Barreiras também, né? Profissionais de excelência que podem contribuir, né, com o tratamento como um todo, porque o tratamento do câncer não é só ir lá e retirar o tumor. O tratamento, ele é multidisciplinar. Então, uma pessoa que tem o câncer, independentemente do câncer, ela precisa de uma nutricionista, ela precisa de fisioterapeuta, ela precisa de psicóloga, ela precisa do mastologista, ela precisa do oncologista, do radioterapeuta, do cirurgião plástico ou de mastologista que tem experiência em oncoplastia. Então, é um contexto geral. Então, temos que pensar nisso. E se é para dizer alguma coisa para a população e especificamente para as mulheres de Barreiras e Oeste da Bahia, é que não tenham medo de, primeiro, se conhecer e não tenham medo de buscar ajuda diante de uma dificuldade, diante de um achado no seu corpo, porque nós estamos, volto a dizer, em pleno século XXI, a medicina evoluiu muito, nós estamos cada vez mais diagnosticando precocemente lesões e diagnóstico precoce impacta na cura. Sim. Então as pessoas se prendem muito aos diagnósticos tardios, aos diagnósticos avançados, porque na minha cidade alguém morreu em pouco tempo, mas como era esse tumor? Eram diagnósticos tardios que não possibilitaram a cura. Então, a mensagem final é: câncer de mama tem cura e você tem que fazer a sua parte. Claro que existem tumores que são avançados, tumores que evoluem mais rapidamente, mas o diagnóstico precoce é a nossa ferramenta principal para propiciar a cura às nossas mulheres. Obrigada, doutora, pela sua participação. Abrilhantou com certeza aqui o nosso quadro. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês estarem sempre por dentro das novidades na saúde. Obrigada.